Salve, tudo certo? Bom, eu queria dizer um pouquinho pra vocês como que foi o meu carnaval, que, por incrível que pareça, foi bem proveitoso. Eu passei basicamente trabalhando aqui, estudando, e a semana do carnaval foi a semana mais produtiva que eu tive, viu? Bem, sim. Bom, primeiramente eu comecei a estudar bastante sobre nicho e posicionamento, então meus estudos já estão em dia, inclusive tenho que continuar. Essas próximas semanas eu vou seguir estudando isso. E além disso também eu segui fazendo alguns conteúdos, porque nessa semana eu não consegui soltar nada, até no Instagram eu fiquei meio sumido assim. Mas no off eu tava ali pensando em algumas coisas, né? No domingo eu parei assim só pra produzir conteúdo. Então, subi algumas ideias, comecei a escrever alguns conteúdos, roteirizar. Então, assim, cara, em breve aí vai sair conteúdo, tá? Esse vídeo aqui, ele vai estar saindo com uma semana a mais depois do carnaval, muito provavelmente, porque eu não tive tempo de editar. Mas, o objetivo é tentar manter aí um vídeo por semana, né, como eu disse. E, enfim, tá saindo as coisas, tá? Eu não tô parado aqui. Inclusive, foi uma semana que eu fiz bastante entrega, então não foi uma semana parada, assim, pra mim, teve bastante coisa mesmo. E eu consegui estudar bastante também, então, enfim. A outra coisa também que foi bem bacana essa semana é que eu botei o meu projeto de infoprodutos pra frente, né? Eu e meu parceiro, a gente deu um gás ali, principalmente no dia do carnaval, que a gente acabou produzindo bastante coisa. Enfim, o projeto tá no ar. Mas enfim, isso aí que foi da semana. E bom, para esse vídeo aqui eu queria aproveitar que essa semana eu estive estudando bastante sobre nicho e posicionamento para trazer um tema aqui muito bacana, que eu acho que vai agregar bastante aí para algumas pessoas, que é seja específico. Quando você é específico em algo, você se torna autoridade muito mais facilmente em uma comunidade específica. É só você pensar assim, cara, se você for um cara que tem uma Porsche, por exemplo, e a sua Porsche quebrou no meio da estrada, assim, o que você vai preferir? Um mecânico de bairro qualquer ou um mecânico especializado em Porsches, entende? Pensando que o seu problema é, cara, uma Porsche, não é qualquer coisa, né? É um puta de um produto. Então, o seu problema é uma dor muito importante pra ti. Logo, você vai buscar o especialista pra solucionar aquilo, cara, com perfeição. Então, é só você pensar essa mesma lógica pra você mesmo. Se você for específico pra alguém, cara, você vai passar muito mais autoridade. Você vai se tornar a opção óbvia pro seu cliente. Então, cara, quando você chega nesse nível aí, você já tá do balacobaco. E quando você define um nicho para se posicionar, você vai ter muito mais clareza do público que você quer atingir, quais são as dores desse público e principalmente qual que é a sua solução para resolver as dores desse público específico. Você vê como que é muito melhor você estudar algo muito mais específico do que ficar atendendo vários tipos de problemas diferentes? Você nunca vai ser bom em tudo. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Quem abraça tudo não abraça nada, praticamente. Na verdade, não é essa frase, né? Mas você entendeu. E bom, basicamente, cara, eu comecei a entender melhor isso e eu tô me movimentando pra poder fazer isso. Principalmente porque, cara, hoje eu não sinto que eu tenho valor muito agregado, sabe? As pessoas sempre me veem muito como o designer muito bom, né? Ou seja, as pessoas me enxergam muito pela minha habilidade técnica no design, mas não pela minha forma de pensar, o meu lado mais estratégico. E se você parar pra pensar, vender design por design só porque é bonitinho não tem valor algum para um empresário, um cara que tá buscando solucionar as dores dele, sabe? O design bonitinho não vai resolver dessa forma os problemas dele, sabe? Então acaba que eu nunca senti que eu era autoridade em alguma coisa, no máximo, assim, identidade visual, mas as pessoas, eu senti que elas não enxergavam tanto valor assim, apesar de eu ser muito bom e é o que eu mais fazia, né? Então acaba que eu sentia muito aquele senso de substituível, sabe? De que, cara, se chegar um cara ali com uma habilidade técnica perto de mim, ele vai me ultrapassar. Então, basicamente, eu tentei explicar aqui até de forma simples, né, mas falando um pouquinho da minha dor, né, um pouco da minha dor e também exemplificando, né, como que isso faz muito sentido para quem presta serviço, mas eu também queria ajudar vocês de uma forma mais prática, né? Eu queria propor um exercício aqui para vocês, é um exercício que eu já estou executando, né? Eu vou até falar onde que eu tô nesse exercício e eu queria que vocês fizessem também, né? Vocês vão ver que em muitos vídeos eu vou tentar botar algum exercício, alguma coisa, porque, cara, a minha função nesse canal, além de mostrar a minha rotina, é ajudar as pessoas que estão me assistindo, tá? Eu quero agregar valor dessa forma no momento. Pega um bloquinho aí e vamos fazer exercício que vai ser bem de boa, fechou? Bom, primeiramente, para você ser especialista, cara, você tem que pensar que você vai atender uma comunidade, né? E essas comunidades, elas já existem. Você vai, talvez no futuro, né, criar uma comunidade, mas ela vai partir de comunidades que já existem. Então elas já estão lá, é só você atender elas. E o que eu vou recomendar pra você é, cara,
Pega uma comunidade que você já verdadeiramente faz parte. Olha ao seu redor, olha para sua rotina e tenta enxergar as comunidades que você fala, pô, mano, seria muito massa se eu atendesse esse tipo de público. Eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem o que eu pensei nessa hora, né? Eu faço parte de muitas comunidades, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de conteúdo fitness, então eu acompanho muito, sei lá, Renato Cariani, alguns outros influencers do meio maromba, porque eu gosto muito, eu treino quase todos os dias praticamente. Além disso, eu sou um cara que gosta de jogos, eu sou muito otaku também, então, bom, vocês estão vendo aqui um monte de mangá, coisa de anime aqui. Eu também sou muito minimalista, então vocês vão ver as coisas que eu coloco aqui são muito poucas, assim, são mais simples, né? Porque eu gosto desse estilo de vida. Eu sou um cara que gosta muito de assuntos de produtividade. Eu gosto muito de coisas de setup. Eu não sei exatamente explicar isso, mas widgets, gadgets para setup. Eu também adoro coisas de videomaker e filmagem no geral, coisas de cinema, assim. Cara, eu adoro esse tipo de conteúdo. Então, se você parar pra pensar, cara, eu já faço parte de um monte de comunidade que eu gosto muito. Então, dentre essas que eu citei aqui pra você, eu selecionei uma que eu queria tentar investir agora, que mais pra frente acho que eu vou comentar, não vou citar aqui nesse vídeo, porque eu ainda tô estudando, às vezes eu nem invisto nisso, então não vale a pena comentar muito. Mas eu peguei uma comunidade, dentre essas que eu citei, olhando pra mim mesmo, o que eu gosto de fazer, porque, assim, cara, você tem que pegar algo que verdadeiramente você goste. Porque se você trabalhar com algo que você não gosta, só por fazer, só por ganhar grana, você não vai pra frente. Você vai se sentir, cara, estagnado em algum momento, e uma hora assim você vai cansar de tudo isso, e aí vai ser pior. Então pega aquilo que você verdadeiramente gosta de fazer, gosta de consumir, gosta de fazer parte, e comece a nutrir essa comunidade. E bom, eu não falei, mas esse é o primeiro passo. Esqueci. O segundo passo é você identificar quem são as pessoas que fazem parte dessa comunidade e aonde elas estão. Eu recomendaria você começar, por exemplo, por influencers, porque os influencers geralmente fazem muita movimentação nessas comunidades. Então eu diria que o primeiro passo para você começar a procurar é por influenciador. Quem são os influenciadores, aonde que geralmente eles investem tempo, quais propagandas eles fazem, e comece a tentar identificar o que eles frequentam, quais lugares eles frequentam, que eventos que eles vão, o que geralmente eles costumam fazer no dia deles. Tenta identificar isso, que vai ser muito importante mais pra frente. O terceiro passo é você começar a entender as dores dessa comunidade. Essas pessoas que você está começando a analisar, tenta entender o que traz frustração para elas. E o que é muito importante, principalmente se você tiver tempo para isso, é, cara, conversa com elas. Tipo, chama aquele influencer, o menorzinho que geralmente vai dar mais atenção, e pega pra fazer uma call de 1 hora com esse cara e pergunta as coisas assim, faz um questionário, prepara um questionário assim, e só conversa com ele, porque ele vai te dar muita informação muito boa sobre esse público, tá? Então isso é o que eu faria, inclusive eu vou fazer, tá? Eu vou chegar nessa etapa. Então, assim, se você tá perdido, não sabe como identificar essas dores, cara, começa a conversar com essas pessoas. E olha pra você mesmo, se você é um consumidor dessa comunidade, provavelmente você deve entender um pouquinho das dores dele. E o quarto passo, comece a desenvolver as soluções. Cara, se você já tem clareza de qual que é o público que você quer atingir, você já entendeu aonde eles estão e quais são as dores dele, agora é hora de você desenvolver a solução para esses problemas. Cara, você já vai se tornar muita autoridade dentro disso. Então agora você olha pro que você faz e, cara, pode ser qualquer coisa. Social media, fotógrafo, editor de vídeo, designer. Cara, começa a movimentar a sua solução para resolver os problemas reais desse público. E aí um quinto passo, mas aí não é tanto de definição de comunidade, de nicho, mas é mais para posicionamento. Cara, agora que você tem tudo isso de informação, cara, pega isso e transforma em conteúdo. Não tem segredo. Você quer chegar nesse público? Começa a fazer conteúdo das dores dele. Cara, o que acontece? Geralmente. Aí pega um caso, pega um case que tá acontecendo agora, faz uma analogia, começa a produzir conteúdo em cima disso tudo que você reuniu. No geral, se você estudar bem o público que você quer atingir, você vai ter muita ideia de conteúdo. Vai fluir muito normalmente, sabe? Eu falei pra vocês que eu ia falar mais ou menos em que etapa que eu tô. No momento eu tô na etapa de estudos, né? Tô ali no terceiro passo, onde eu tô conhecendo onde que o meu público tá, o que eles frequentam, tô olhando os influencers e principalmente estudando um pouco do mercado, para ver até se realmente eu vou investir mais tempo nisso, porque querendo ou não, a gente tem que analisar o mercado, ver se ele vai trazer um resultado que você quer, né? E assim, eu acho que o que eu quero atingir ali é um mercado ainda não muito explorado para o meu tipo de serviço, né? Então eu acredito que possa ter um potencial, mas querendo ou não, eu ainda vou estudar um pouco, quero conversar com algumas pessoas e, cara, é basicamente isso. Sabe, eu tô nessa etapa e conforme eu for avançando nisso, eu vou registrar aqui pra vocês, vou falar um pouquinho. Quando eu tiver mais
Segurança, eu vou até falar um pouco, né, qual que é o mercado que eu tô querendo atingir. Mercado não, né, o nicho, porque mercado é um guarda-chuva maior. Mas é isso que eu posso dizer pra vocês agora no momento. Bom, gente, era basicamente esse o tema central desse vídeo. Eu não vou me estender mais, porque eu não quero fazer um vídeo super longo, mas eu queria aqui dar uma palhinha só para duas coisas que eu acho que é interessante, né? Primeiramente, eu queria falar sobre o meu projeto de infoproduto, né? Eu citei que eu já iniciei lá no início do vídeo, e eu queria falar mais ou menos como que ele tá agora, né? Ali na semana do carnaval, a gente pegou um gás, cara, a gente ficou uns 3 dias imerso nesse projeto, e ele progrediu bastante. A gente conseguiu fazer bastante coisa e as campanhas já estão no ar. Agora a gente está na fase de otimização, né? A gente já subiu algumas campanhas, deu um resultado. Agora a gente está mudando algumas coisas, fazendo teste AB para ver se melhora um pouco mais o resultado. Eu não quero dar muito mais detalhes do que é aqui, porque é um negócio que a gente ainda está testando e validando. Então acho que não vem muito ao caso comentar aqui, mas eu quero mais para frente trazer alguns insights, né? Coisas que eu vou entendendo conforme eu vou fazendo essas coisas. Porque, querendo ou não, lançar um infoproduto na internet é uma parada que é meio nova pra mim. Eu nunca cheguei a fazer, né? Eu só aceitei mais porque eu tinha um parceiro me ajudando e ele tinha força de vontade junto comigo, então a gente botou pra frente e eu espero que dê bastante resultado. Bom, a outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que, aproveitando o gancho do tema desse vídeo, eu queria fazer um convite pra vocês participarem do meu grupo no WhatsApp. Na verdade não é meu, é de uma parceira minha, a Milena, que muito provavelmente vocês vão ver eu falando dela mais vezes aqui no canal. E a gente tá movimentando uma comunidade ali no WhatsApp para falar sobre marketing. E não se preocupa que não é um grupo que você vai ser flodado o tempo inteiro, tá? A gente tá usando esse grupo aí para compartilhar alguns conhecimentos que a gente vem vendo assim na semana mesmo. E além disso, a gente tá movimentando encontros online no Meet. E agora que eu tô falando sobre nicho e posicionamento, né? E o último passo que eu dei ali é sobre a questão de construção de conteúdo, eu queria fazer esse convite para vocês para a próxima aula, tá? Eu vou deixar o link para vocês acessarem essa comunidade aqui na descrição. Essa aula já vai ser essa semana, na quarta-feira. O horário a gente deixa para definir no dia mesmo, mas geralmente ali é pelas 19 horas. Então, eu queria fazer esse convite para vocês, se você tem interesse em entender um pouquinho mais ou até mesmo aprender a facilitar mais esse processo de criação de conteúdo, usar o que você aprendeu nesse vídeo, trabalhar mais essa parte de produção de conteúdo, que eu sei que é uma parte que muita gente trava. Cara, acho que vale muito a pena tu entrar na comunidade, não só para isso, né, mas para ver as próximas aulas. A gente fez uma aula sobre precificação também, né, e é tudo online no Meet mesmo, então não é nada presencial. A gente pretende mais para frente movimentar eventos presenciais, mas por enquanto é só ali no Meet mesmo, tá? Então se você tiver interesse, clica no link na descrição. Fechou? Bom, gente, era isso que eu tinha pra passar nesse vídeo. Eu queria só dizer também, fazer um adendo, que eu tô com a meta aí de fazer 2 gravações na semana, editar um pra sair na semana, né? E já ter um conteúdo pelo menos pra próxima semana pra ficar assim de reserva. Porque, por exemplo, esse carnaval aí eu não consegui gravar nada, fiquei totalmente focado no trabalho, então não consegui gravar nada, mas se eu tivesse feito esse processo que eu acabei de falar, eu não teria esse problema. Então eu tô com essa meta aí, eu vou tentar sempre gravar 2 conteúdos na semana e editar um. Eu vou ver se funciona e eu comento aqui com vocês também. E para não faltar, eu queria fazer o convite para vocês aí para minhas redes sociais, né? O @Thiago Glauser, eu vou sempre estar deixando aqui no final dos vídeos. E também pro meu Substack, tá? Eu já preparei um conteúdo para soltar lá, então fica de olho. Eu vou divulgar no meu Instagram, então caso você queira ficar aí por dentro. Ou segue diretamente o Substack, né? Para você receber. Toda vez que eu soltar um e-mail, você vai receber diretamente na sua caixa de e-mail. Então é isso, gente. Obrigado e até mais.